Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos falar de um jogo que tende a ser muito diferente pro Atlético, né? Que é esse jogo contra o CRB. Porque como vem sendo os roteiros dos jogos do Atlético? Um Atlético com a bola, um Atlético propondo o jogo, um Atlético tendo controle da partida, ou pelo menos tentando ter controle da partida, e um Atlético que em muitos momentos se expõe muito e acaba sofrendo com a transição dos adversários. É basicamente o que a gente vem encarando em todos os jogos dentro de casa e também o que a gente vem encarando em alguns confrontos fora de casa. O jogo contra o Criciúma, a gente é amplamente pressionado, mas o momento que a gente se vulnerabiliza é o momento que a gente tenta ser um pouquinho ofensivo. E o jogo contra o CRB, ele tem uma perspectiva um pouco diferente, que é uma perspectiva de um CRB que também se expõe. E eu acho que esse que é o grande ponto. O CRB é um time que tenta ter controle do jogo, tenta ser propositivo. Se a gente for parar pra pensar, é o time que mais cria grandes chances no campeonato, uma mais que o Atlético. É um dos times que mais finaliza na competição. É o time que mais troca passes na competição. É o segundo time com mais posse de bola na competição. Então também é um time que ele é um pouco contra esse perfil de Série B que a gente vem acompanhando, de times mais retraídos, de times mais defensivos, de times mais focados em se proteger para depois pensar em atacar. E o Atlético ele vai ter que lidar com esse adversário de forma diferente, o que entra num primeiro ponto de preocupação, que é o Atlético vai conseguir segurar esse ímpeto ofensivo do time do CRB? Porque não é simplesmente um time que ataca muito, é um time que ataca bem. Isso passa principalmente por dois jogadores, que são os dois principais armadores, articuladores da equipe, que é o caso do GG e é o caso do Danielzinho. Então existe um receio de um Atlético com uma postura um pouco mais retraída, porque aquilo, a defesa é frágil, o processo defensivo do Atlético é frágil. Quando você tem um pouco mais de inteligência, quando você tem um pouco mais de consistência do time adversário, costuma encontrar soluções na nossa defesa, mas principalmente se for uma defesa exposta. Então o Atlético ele não vai pegar um time que vai para cima e não oferece perigo, muito pelo contrário. O Atlético ele daqui para frente ele tem que ter uma atenção dobrada com essa questão defensiva. Ele tem que ter uma atenção dobrada com essa questão do fato do time ser muito vulnerável defensivamente e ainda mais enfrentando um time que tem esse ímpeto ofensivo e que tem essa capacidade criativa que é o fator primordial ali do time do CRB. Mas o que, que isso resulta na maneira do Atlético jogar? O que isso interfere na maneira do Atlético jogar? A partir do momento que você tem um adversário vindo para cima, a partir do momento que você tem um adversário se propondo a atacar o Atlético, e eu volto a repetir um cenário que a gente viu poucas vezes ao longo dessa Série B, ao longo dessa temporada, você acaba entrando num cenário que é o Atlético vai ter oportunidade da transição. O Atlético vai ter oportunidade de se fechar, recuperar a bola e acelerar. E o primeiro ponto que eu assim, levo em questão é a gente ter jogadores com capacidade de sair da pressão do time do CRB, porque é um time que ataca, perde a bola, tenta recuperar essa bola o mais rápido possível e a gente vai buscar alternativas de saídas rápidas, alternativas de saídas um pouco mais diretas para pegar esse time desprotegido. Então eu acho que esse time com mais capacidade de saída rápida começa com bons construtores lá atrás. Passa pelo Benavides, passa pelo Lucas Esquivel, mas também passa pelo Arthur Dias e pelo Beleze. O primeiro passe que quebra a linha, o primeiro passe que deixa dois, três, quatro jogadores do CRB para trás, abre um horizonte para o Atlético ter mais espaço para atacar. Abre um horizonte para ter mais espaço para o Atlético chegar no campo de defesa do adversário. Então acho que esse é o primeiro ponto para a gente levar muito em consideração. Esse é o primeiro ponto para a gente entender que é fundamental para o Atlético você ter essa capacidade de deixar muita gente para trás através do primeiro passe dos seus defensores para fazer com que essa bola chegue principalmente no quarteto ofensivo com mais tranquilidade. E no quarteto ofensivo eu acho que você tem perfis diferentes para fazer esse ataque em transição. E o primeiro ponto a ser chamado a atenção para mim é do Bruno Zapelli, que é esse jogador da conexão, esse jogador do lançamento, o famoso arco. E eu lembro muito do jogo contra o Amazonas, que para mim foi uma das atuações mais equilibradas do Atlético na competição.
fato que o Amazonas ofereceu pouquíssimo perigo e o Atlético ele conseguiu criar muitas situações e muito partiu da capacidade do Bruno Zapelli de num confronto que ele oferece naturalmente mais espaço. Primeiro, a qualidade técnica do Bruno Zapelli imperar, a qualidade técnica do Bruno Zapelli falar mais alto, levando em consideração jogadas individuais. Mas tem outro ponto, o ponto dele ser esse cara mais da articulação, mais da criação de jogadas, vai ser o cara da conexão. Vai ser o cara de ativar o Mendonça, vai ser o cara de ativar o Luiz Fernando, o próprio Viveiros, que é um atacante de mais velocidade. Então você vai ter no Zapelli uma responsabilidade muito grande de dar esse passe em progressão, dar esse passe em profundidade, para que seu ataque, que é um ataque de muita mobilidade, consiga encontrar condições de entrar numa zona de finalização. E o ataque, aí sim, eu acho que tem uma característica muito plausível para que o Atlético possa jogar em profundidade. O ataque do Atlético não é simplesmente um ataque que, não, pode ser que a gente se adapte melhor. Não, o ataque do Atlético tem todas as características possíveis para ter um jogo em profundidade e um jogo em profundidade em eficiência. E a gente fala de 3 pontos de velocidade. O Viveiros é o centroavante, mas é um atacante rápido, é um atacante que se sente muito à vontade nesse ataque ao espaço, nessa posição de ruptura. Aí você tem o Luiz Fernando, que também é um jogador veloz, você tem o Mendonça, que também é um jogador veloz, então você está falando de 3 peças ali rápidas, agudas, objetivas, que a partir do momento que a gente enfrenta times que oferecem mais espaço, eles podem aproveitar muito e serem jogadores para esse contra-ataque, serem jogadores para essa transição do Atlético acontecer mais rápido possível e, óbvio, converter isso em chances de gol e, naturalmente, pegar esse time do CRB desprotegido para que a gente possa construir essa vantagem, sabe? Então, o Atlético daqui para frente, ele tem uma alternativa que é ser um time diferente, dentro de um modelo de jogo diferente, mas um time que talvez seja mais assertivo para a proposta do campeonato e para a vulnerabilidade que o Atlético está mostrando defensivamente. Não adianta você fazer o jogo que você quer, você tem que fazer o jogo que o contexto te permite. E o jogo que o contexto do Atlético permite é um jogo. Volto a dizer, a gente já conversou sobre esse termo. É um jogo mais cauteloso. É um jogo de mais espera. É um jogo de mais calma, sabe? Enquanto mais você se escancara na Série B, mais você se mostra vulnerável. Assim, nesse momento, eu acho que a gente vai ter um jogo que ele é muito particular, que é um jogo que a gente vai ter o adversário se escancarando mais que o Atlético. A gente vai ter o adversário se expondo mais que o Atlético. E o Atlético, de alguma maneira, vai ter que aproveitar esse cenário. O Atlético, de alguma maneira, tem tudo e mais um pouco para encontrar os espaços que tanto busca, não ficar aquele jogo chato, né? Aquele jogo quase monotemático, que é Atlético atacando, o time adversário defendendo, Atlético atacando, o time adversário defendendo. Enfim, tamo junto, forte abraço, é nóis, rapaziada.